Nós não planejamos estarmos aqui hoje à noite. O que nós planejamos é chegarmos ontem. Foi ontem, né? Não, foi antes de ontem. Sexta-feira? Isto. Estava uma descansada aqui, uma parada obrigatória aqui no Pastor Paulo, na Marinette. No dia seguinte, nós seguiríamos viagem para Planalto do Oeste, lá em Nova Santa Rosa. Aí as coisas foram mudando, e cheguei até aqui agora à noite. Mas somos gratos a Deus por esse momento. Eu creio que tudo que Deus faz no tempo dele, da maneira dele, é muito melhor do que nós planejamos, né? Espero que vocês... Eu imagino que nem vocês imaginam, né, podia pensar que estaria um outro pastor aqui. Todos já estavam todos felizes. Pastor Paulo, puxa vida, o Paulo. Aí parece é um Paulão e um Paulinho, né? Mas, queridos, eu ainda continuo acreditando de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Tudo que já vem acontecendo aqui e o que há de acontecer possa dignificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Geralmente, quando a gente vem aqui, principalmente aqui, sempre fala assim, dá para vocês cantarem uma canção, tal, e outra. Pode ser de vocês mesmos ou não de vocês, mais de vocês, né? Então, mas antes de cantar uma canção da gente, nós estávamos tentando ensaiar aqui antes, mas parece que deu um curto-circuito aqui, mas nós vamos voltar e nós vamos cantar, porque é para o Senhor. Quero pedir para o Júnior assumir lá. Minha querida, obrigado. A bateria, faz favor. Sim. Agora não é o pastor, é o pai que está falando. Hã? E o papel fundamental aqui não está nos três, está naquele que fica intercedendo. Não, o Emanuel já está fazendo aula de guitarra comigo, e logo vocês vão ver um guitarrista aqui também, né? Ele sempre fala assim, pai, é difícil, poxa. Vocês estão lá, eu fico assim, meio perdidão, sentadão, assim. Então, vamos resolver esse negócio. Quero aprender a tocar aí alguma coisa. Eu vejo que os dedões dele, os dedões... Falei, pai, filho, para teclado, cara. Não, pai, quero guitarra. Solar. Falei, não, então guitarra sem solar. Então, Manuel, daqui, acho que na próxima, quem sabe, hein, pastorzão, já estão aqui. Aí é a família toda. Mas antes de cantarmos uma canção que tão carinhosamente Deus colocou no nosso coração em relação a vocês aqui, tem uma canção que eu gostaria muito de cantar com vocês, não está nem planejado entre eles aqui. Mesmo assentado, se você souber, eu gostaria que você cantasse com a gente. Cada vez mais que a igreja ela desce e ela diminui, mais o Cristo aparece. Quanto mais nós descemos, quanto menos a gente aparecer, mais o Senhor aparece. Por isso que Ele cresça e eu diminua. Isso é um sinal de humildade de quem reconhece a soberania e a grandeza de um Deus e a limitação de um homem pecador que somos. Então, essa canção fala sobre isso. Mais dele, sempre mais dele na nossa vida. Quanto mais dele, menos de nós, mais o Cristo será visto em nós, mais a graça será vista em nós, mais a cruz vazia será vista, porque aí o Cristo não está na cruz, está na vida daqueles que abrem o coração para Ele. E a gente vai caminhando numa vida de humildade, de humilhação, mas sendo exaltado pelo nosso Deus. Amém? De ti,
ti, mais de ti, mais de ti. Diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Só vocês, que Ele cresça. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém? É assim, se nós caminharmos assim, toda a prepotência humana cai por terra. Todo o ego, o orgulho, todo aquele sentimento de grandeza, né, do que pode, eu sou, eu consigo, vai ficando para trás e a gente vai vendo que Deus é que vai aplanando, Ele vai preparando o caminho no qual nós devemos andar. Ok? Acho que eu vou... Tem um negócio, né? Dá para subir só o retorno para mim do violão, por gentileza? Ai. Enquanto a Vanessa vai achar a colinha da canção. Eu acredito que a igreja conheça mais do que a gente. Geralmente é assim. Então vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Como não te agradecer, Senhor, pela história que escreve em nós. Como não reconhecer, Senhor, teus feitos e bondade entre nós. Tua graça, aliança, salvação entre nós. Tua cura, teu perdão, alegria entre nós. Como não te agradecer, Senhor, por todos os feitos e benefícios, ó Deus. Como não te agradecer, Senhor, pela história que escreve em nós. Como não reconhecer, como não reconhecer, Senhor,
teus feitos e bondade entre nós, tua cura, teu perdão, alegria entre nós, tua presença, teu amor, tua paz entre nós. Até aqui nos ajudou com forte mão o meu Senhor. Amém. Amém. Pastor, só começa a contar quando eu ligar o computador, hein? Nós combinamos aqui, nós fizemos um bem bolado aqui, falei para ele 3h30 aí de culto, tá bom? Tá ótimo, né? Muito bem. O pastorzão ontem com os jovens falou assim, se sentiu meio que pego na curva, né? Então, estamos juntos aí. Muito bem, queridos. Ontem nós estivemos aqui com jovens e adolescentes e me senti tão jovem ontem. Então, estou saindo daqui mais de novo. E foi colocado assim uma pergunta, porque eu estava pensando o que ministrar, o que aos corações de vocês. Eu sempre digo que quando nós ministramos algo para alguém, a gente precisa ser ministrado primeiro, né? E eu pensei, Deus, o que eu posso compartilhar com eles, com aquilo que o Senhor já compartilhou comigo? E ontem, quando o pastor estava aqui ministrando para os jovens e conversando, e antes de tudo ele fez uma pergunta, né? Vocês lembram de algum feito, de alguma coisa que aconteceu? Foi bem isso, né? E aí alguns corajosos, né? Teve que vir à frente, sofrer aquele momento de constrangimento do aplauso, né? Aplaudindo, sim, aí você chega na frente, uhul, tal, aquele negócio todo. Aí um puxou a fila e os outros foram tudo atrás, né? E nós vimos pessoas compartilhando de feitos que Deus tinha feito, né? Os feitos do Senhor na vida deles. E, inclusive, até eu me arrisquei um pouquinho, falando do que aconteceu no seminário, lá em 94 e tudo mais. E o que nós pudemos ver, a pergunta mais ou menos assim, olha, traga a memória, né? Traga a memória. Lembre, se você lembra de alguma coisa, você consegue lembrar? Ele ainda perguntou assim, quando foi, né, o culto de gratidão ao ministério de 15 anos, do pastor Paulo? Aí o pessoal, semana passada. Não, já tinha sido a semana retrasada, né? Então, né, vocês lembram, né? Então, nem vou arriscar aqui e perguntar a vocês qual foi a última mensagem que o pastor Paulo trouxe para vocês aqui. Por conta disso, né, não vou expor vocês ao constrangimento, né? Mas ele levou os jovens a pensar, nós, na verdade, a pensarmos o que Deus tinha feito, né, algo que foi marcante, e houve algum compartilhar aqui que foram extremamente abençoados. Aí, porque eu estava em dúvida, Senhor, o que eu vou ministrar para essa igreja que o Senhor tanto ama? E o que eu vou falar com eles? Porque eu não sei quem vai estar, mas independente de quem estivesse, quando o pastor falou aqui em lembrar, tudo, aí eu já fiquei maquinando ali, falei, puxa vida, eu acho que é isso, eu vou compartilhar o que o Senhor um dia compartilhou comigo.
E essa passagem, eu estava fazendo uma devocional pela manhã em casa, ainda morando em São Paulo, antes de entrar na barriga do peixe. A barriga do peixe é porque tinha um lugar para nós irmos, eu fugi para Joinville, e lá o peixe me engoliu, né? E depois me cuspiu lá. E eu estou até hoje cheirando a peixe. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu estava em casa, eu sentei e abri essa passagem em Malaquias capítulo 6. E li o versículo 3 até o versículo 5, e eu fiquei meditando nessa passagem. Eu fiquei ruminando essa passagem. E Deus foi falando profundamente comigo. E eu me vejo tanto nessa passagem aqui, queridos. Eu me enxergo nessa passagem. E eu estava preparando ontem para ver o que compartilhar com vocês hoje. E eu comecei a pensar, eu acho que a igreja vai se enxergar aqui também. Amém? Irmãos, eu vou usar aqui o notebook, porque eu tenho um óculos que é só para perto. Se eu ficar usando só aqui, e olhar, eu não enxergo vocês aí. Aí eu ficar tirando e pondo para mim, fica meio ruim, aí eu coloquei no notebook, vai ficar mais claro. E coloquei numa fonte de tamanho gigante. Eu vou ler aqui com vocês. Se eu precisar da Bíblia, eu venho para cá. Tá? Mas todos encontraram aí Malaquias, capítulo 6. Perdão, não é Malaquias, não. Jesus. Isso porque está na fonte grande. É Miqueias 6. Eu só fiz um teste para ver quem ia achar mais rápido aí, ó. Eu coloquei Malaquias aqui, mas é Miqueias, queridos. Miqueias, capítulo 6, versículo 3 até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, a Arão, a Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu, desde Cetim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Amém? Deus, por favor, nada de eu mesmo. Que eu continue me sentindo assim, um trapo, diante de uma santidade incomparável. Por favor, se em algum momento eu for pronunciar algo vindo da minha própria carne, que o Senhor não permita isso. Que a igreja não ouça. Que o Senhor, ó Pai, fale e a igreja ouça a tua voz em nome de Jesus. Amém. O tema para ficar assim um pouquinho para vocês lembrarem, já que foi conversado ontem à noite aqui sobre a questão de lembranças do que Deus tinha feito, o tema que eu quero deixar para os irmãos, o coração dos irmãos essa noite é preciso lembrar para não parar. Ok? Como eu geralmente às vezes coloco um PowerPoint assim, mas vou pedir para vocês repetirem comigo. É preciso lembrar para não parar. Muito bem, queridos. E eu lendo essa passagem e vendo um quadro que Miqueias pintava, e eu fui me vendo, como já bem disse, nesses versículos, nessa passagem. Eu fui me enxergando aqui. E conforme eu ia me enxergando nessa passagem, sinceramente, queridos, eu ia me encolhendo, porque eu me via nisso aqui. Eu me via como esse povo aqui. O que Miqueias a ideia que dá nesse capítulo é que o povo estava sendo submetido a um processo jurídico, aonde teria um juiz, um promotor, como posso dizer, um juiz, um promotor, uma pessoa que estava sendo acusada, né, o réu. Esse era um quadro que Miqueias estava pintando. Tinha ali,
no tribunal, o juiz, o réu, o promotor e o júri. Aí as acusações são feitas. Aí o profeta ele começa a pintar esse quadro, né, de um julgamento, um quadro jurídico. Nesse tribunal, Deus ocupa 3 posições. Deus ocupa o papel de vítima, juiz e promotor. Por que um papel de vítima? Não que ele fica se vitimizando. Mas veja bem, uma aliança tinha sido quebrada. E essa aliança quebrada não foi Deus quem quebrou. Quem quebrou essa aliança foi o povo. Então, Deus é a vítima de uma aliança que foi quebrada. Mas ele também passa a ser o quê? O promotor que acusa, quanto o juiz que sentencia. E nós fomos fazendo parte, ou o povo fazia parte de réu. Veja bem, eu estava pegando uns comentários de Spurgeon, que eu acho fantástico, e Spurgeon coloca três coisas importantes aqui, e depois eu vou compartilhando o que Deus falou ao meu coração. Primeiro aqui, Deus fala o seguinte, povo meu, não é isso que fala no versículo 3? Povo meu, Spurgeon coloca como se fosse uma exclamação comovente. Por quê, queridos? Porque o coração de Deus estava dolorido. O coração de Deus estava ferido. Porque aquele povo que não era povo ainda, porque foi Deus quem escolheu o povo. Aquele povo que vivia cativo, Deus o libertou. O povo que vivia errante, Deus guiou o povo. O povo que estava entregue ao infortúnio, às dificuldades, Deus fez o quê? Deus abençoou o povo. Aí o coração de Deus está entristecido por causa de um povo que não era povo. Deus é quem escolheu o povo. Se vocês pegaram o capítulo 5, versículo 2, fala o seguinte: tu, porém, Belém Efrata, posto que pequenos entre milhares de Judá. Então, um povo pequeno, um povo que não era povo. E Deus escolheu esse mesmo povo tirado, que estava sendo subjugado, esse povo que foi abençoado, foi o mesmo povo que quebrou a aliança com ele. E o coração de Deus estava entristecido por conta disso. E eu não vejo muita diferença nos dias de hoje. Aí segue. Aquele povo que estava entregue, Deus pega e abençoa. O coração de Deus estava, se fosse humanamente falando, extremamente aborrecido, porque era o mesmo povo que estava culpando Deus e falando para Deus que ele estava enfadando o povo, o próprio Deus. Segunda coisa que ele coloca, que achei tão interessante, fala assim: com que te enfadei? Quer dizer, esse fato doloroso, com que te enfadei? O povo da aliança agiu como se estivesse cansado, saturado de Deus. O povo se colocou diante de Deus como se estivesse cansado dele. É como se o povo tivesse perdido o primeiro amor. Jeremias capítulo 2, versículos 2 nos diz o seguinte: o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem, a mensagem que Deus mandou para o povo: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. E o povo de Deus estava enfadado do nome de Deus, a ponto de o povo trocar o próprio Deus por deuses, inclusive um deles, Baal. O povo estava enfadado, cansado de adorar a Deus. Sabe quando Salmo 51, que Davi começa a falar que Deus estava rejeitando a sua oferta, e rejeitou a oferta do povo? É que o povo chegou a um ponto de cumprir apenas como eu vou fazer por fazer. Já não era mais uma adoração, já não era algo que vinha do coração, já não era mais uma obediência, era mais uma obrigação. Então Deus falou assim: eu não quero saber das suas ofertas.
Aí Davi fala assim, olha, o que Deus espera de nós é um coração contrito, arrependido e quebrantado. É isso que Deus espera de nós como igreja. É isso que Deus esperava do povo. O povo então estava enfadado de adoração a Deus. Eu estava pensando, meu Deus, não é diferente hoje. E ainda mais, eles traziam os sacrifícios e faziam as ofertas, mas as vidas deles estavam separadas do culto. Eles traziam as ofertas, eles ofereciam ao Senhor, mas eles estavam separados do culto. O culto deles tinha aquela pompa, né? Se fosse hoje, luzes, igrejas com sons, shows pirotécnicos, mas no caso não tinha os shows pirotécnicos, mas tinha toda aquela pompa de culto, mas eles estavam mortos. Mortos perante o Senhor. O povo estava enfadado de obedecer, estavam cansados de obedecer a lei de Deus. O povo conhecia a lei, mas vivia na ilegalidade. E Deus olhava para eles, e eles ainda apontavam para Deus, nós estamos cansados, o Senhor tem nos cansado. E terceira coisa que tão interessante quanto, vem aqui depois aquela pergunta de Deus paciente, se somos nós, seres humanos, né, líderes, sabe uma coisa, dá um pedala Robinho, vá caçar o que fazer. Mas vem aquela pergunta paciente de Deus, que te tenho feito? Responde-me. Deus dá a oportunidade dele como promotor agora, nesse cenário jurídico, Deus dá a eles a oportunidade de resposta. Dá ao réu a oportunidade de resposta. É como o promotor chegasse, o que Deus tem te feito? Responde-me. Aí o povo que se queixava de Deus, né, da aliança, eles não tinham o que responder, porque eles sabiam que contra Deus eles não tinham nada, e que Deus havia feito era muitas coisas boas, melhores que podiam imaginar. Essa pergunta pinta um quadro de um povo que ficou cabisbaixo, envergonhado, silenciado por causa da culpa, porque não havia nenhuma resposta. Quando Deus chega para eles e fala assim, numa pergunta paciente, que te tenho feito? Responde-me. Você pode me responder? O que eu fiz? Dá ao povo o direito de responder, e o povo não tinha o que responder, porque sabia que eles não tinham resposta, porque Deus não tinha feito nada que levasse a eles a pensar, estou cansado de você, estou cansado dessa vida de crente, estou cansado dessa vida de povo separado, estou cansado dessa adoração, estou cansado dessa rotina. Eles não tinham o que falar, e eles se calaram diante de Deus. 4 coisas interessantes para nós conversarmos aqui. Aí Deus fala o seguinte, veja bem, por que vocês estão falando que eu estou enfadando vocês? Eu vou parafrasear para ficar mais fácil para a gente entender. Deus chega, o que eu estou fazendo para vocês falarem que estão cansados de mim? Aí ele fala o seguinte, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Foi isso que Deus falou para eles. O que Deus estava falando? Olha, vocês não valorizaram a liberdade que eu dei para vocês. Vocês não valorizaram isso. Estava falando assim, olha, Deus não fez nenhum mal ao povo, mas fez o bem. Ele libertou da escravidão. Isso quer dizer, o êxodo não foi obra do povo. O êxodo não foi obra de Moisés. O êxodo não foi obra de alguém inteligente que falou assim, vamos sair daqui, vamos. Não, o êxodo foi obra de Deus. E Deus estava falando para eles, vocês não estão valorizando a liberdade que eu dei para vocês. Com forte mão, Deus tirou o povo do Egito, não foi assim, queridos? Não foi com forte mão que Deus tirou o povo, arrancou o povo da servidão, remiu aquele povo de uma forma tão gloriosa. Tira aquele povo de uma escravidão. Então, o êxodo, a responsabilidade de tudo isso, a obra exclusiva, foi exatamente de Deus. Aí por isso que ele fala para eles, olha, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, eu te remi. Aí depois ele fala assim, olha, eu enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam.
Deus falou para eles: vocês não valorizaram a liderança que eu dei para vocês. Em vez de fazer mal a vocês, eu fiz o bem. Eu abençoei vocês com uma liderança especial. Dei a vocês Moisés, Arão e Miriam. Para quê? Para conduzir vocês nesse caminho assombroso do deserto, até vocês chegarem à terra prometida. Hernani Dias Lopes diz o seguinte, que eu achei interessante o comentário dele: o povo estava enfadado de Deus ao mesmo tempo em que Deus estava trabalhando por eles. O povo estava cansado de Deus, de um Deus que estava trabalhando por eles. Isaías 64:4 diz que nem na antiguidade se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele esperam. Deus está falando assim: vocês não valorizaram a liderança que eu coloquei para vocês. O terceiro, depois ele segue: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. O que Deus estava falando para eles? Vocês não valorizaram as bênçãos divinas que eu dispensei a vocês. E esse texto aqui, que Deus fala aqui para eles em Miqueias, está lá em Números capítulo 22. Leia com calma em casa, Números 22. O que fala? O povo tinha saído do Egito, o povo estava crescendo. E o povo estava dominando tudo. E esse rei Balaque, quando olha para aquele povo, eu fico imaginando como se fosse como se fosse gafanhotos, né? Não devoradores o povo, mas eu digo assim, de números. Aquele povo, ele vendo chegando, ele falou assim: opa, tem alguma coisa errada, vamos parar esse povo aí, eles vão chegar aqui e vão dominar tudo. O que Balaque faz? Manda uns mensageiros atrás de Balaão, um feiticeiro pagão. Aí eles falam lá, Balaque, o rei Balaque falou para você amaldiçoar esse povo que está vindo aí, ó. E o povo é grande, hein? Vai vir consumindo tudo. Sendo Balaque um feiticeiro pagão, eu não sei por que cargas d'água, na Bíblia não explica, comentários também não dão. Porque se ele era um feiticeiro pagão, por que ele não procurou os deuses dele? E o erro dele, né, entre aspas, foi procurar Deus. E ele chega até o Deus Todo-Poderoso e fala assim: eu vou ter que amaldiçoar esse povo aí. Ó. Se vocês pegarem Números capítulo 22, versículo 12, Deus dá uma resposta para eles tão maravilhosa, que me lembra a resposta que Deus deu para, eu sempre esqueço o nome deles, lá de Paulo, e quando Paulo estava cego, Ananias. Quando Balaão chega para Deus e fala assim: olha, eu vou ter que amaldiçoar esse povo, Deus fala para ele o seguinte no versículo 12: Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois, há uma afirmativa, pois é um povo abençoado. Me faz lembrar o que faz lembrar de Saulo até então, quando chega para Ananias: Senhor, mas esse... Olha, eu ouvi falar que ele faz isso, mas isso dá listo para Deus. E Deus falou assim: ei, ele para mim é um vaso. É uma afirmativa, escolhido. Então o que Deus fala para Balaão, assim: ei, você não vai amaldiçoar não, porque esse povo é meu. Esse povo é um povo abençoado. Porque Balaão estava sendo contratado para amaldiçoar aquele povo. E Deus estava lembrando agora eles ali, falando assim: se lembram quando levantaram contra vocês? Eu não permiti, porque vocês são meus, eu abençoei vocês. Deus mandou muitas vezes os males embora para que viesse o bem para o meio do povo. Deus cercou o povo com fogo para guardar o povo. Mas, todavia, apesar de tamanho gesto de amor desse Deus, o povo estava ainda enfadado. O povo tinha na memória uma memória curta para lembrar das bênçãos de Deus. Ele tinha uma memória tão curta que eles não conseguiam lembrar que eles poderiam ser amaldiçoados, destruídos. No entanto, o Senhor falou assim: vocês são abençoados porque vocês são meus. E mesmo assim ainda o povo estava cansado de Deus. Aqui, ainda no versículo 5, Deus fala: olha, lembra o que aconteceu lá em Setim, em Gigal? Para que conheçam os atos da justiça do Senhor. Deus está falando para vocês: eu sou um povo que
não valorizou a providência minha divina. Todas as dádivas vieram das mãos de Deus. Esse povo só alcançou o que alcançou porque Deus os abençoou. Esse povo só chegou até onde chegou, até então, nesse tempo, porque Deus estava com eles. Isso nos faz lembrar Lamentações, se não fossem as misericórdias do Senhor, certamente nós já teríamos sido consumidos. Houve uma providência divina e Deus estava lembrando eles. Olha, houve uma providência minha na vida de vocês. Todas as dádivas vieram das mãos de Deus. Toda a provisão veio de Deus. Todas as vitórias foram conquistadas por Deus. E o povo não poderiam se esquecer dessa generosa providência. O que tem a ver, queridos, com o tema de hoje? É preciso lembrar para nós não pararmos. Havia um povo, citado em Miqueias, que tinha se esquecido do que Deus tinha feito. E por conta da forma que estavam vivendo diante de Deus, totalmente errada e contrária, eles estavam apontando para Deus e jogando as responsabilidades das coisas que não davam certo para Deus, e ainda falavam para Deus que estavam enfadado, que Deus estava cansando eles. Sabe quando, às vezes, a mãe fala para o filho, que o filho fica me ensinando, filho, você está cansando a minha beleza? Não é assim que, às vezes, a mãe e o pai falam, você está cansando a minha beleza, filho, dá licença. O povo fala assim, olha, Deus, você está me cansando. Aí Deus fala assim, eu preciso fazer esse povo lembrar que eles só estão onde estão, só são os que são porque eu assim o quis. Aí Deus começa a trazer a história do passado, a saída do Egito, o livramento aqui, Balaão, da maldição, a entrada da terra prometida, para que eles pudessem lembrar, calma aí, se tem alguma coisa que está enfadando vocês, não sou eu, porque vocês só estão onde estão, porque eu estou com vocês. E se vocês pegarem o capítulo 5, você vê Deus falando que desse povo viria o Messias. Irmãos, aonde que isso foi tão forte para eu em casa quando li? Nós somos seres humanos insatisfeitos. Nós não satisfazemos com muitas coisas, nós não sentimos satisfeitos com muitas coisas. Nós nos esquecemos fácil das coisas que Deus faz por nós. Às vezes nós valorizamos mais um problema recente, problema de momento ou de algum tempo, do que do grande feito de Deus lá atrás. Aí nós jogamos todas essas responsabilidades, essa culpa para Deus. Estou cansado de ir para a igreja e de não acontecer nada. Estou cansado de servir o Senhor e parece que as coisas não mudam. E aí a gente começa a olhar para Deus e tudo que Deus coloca para nós vivermos é como se fosse um cansaço. Aí nós paramos para ficarmos questionando, reclamando do que nós não conseguimos. Ontem, quando foi falado assim, você consegue lembrar algo que Deus fez da sua vida, tal, para testemunhar, e que nós aqui viemos à frente, um falou, né, que do emprego, ou do salário, o outro falou do carro que Deus, né, abençoou, da casa, eu falei do sustento do seminário, que eu ia ser mandado embora, e para voltar para o semestre tinha que ter tudo pago, nós compartilhamos de coisas, mas não se retrata só as coisas, porque às vezes essas coisas não podem ser resolvidas, talvez nem vão ser resolvidas, mas mesmo assim nunca será o motivo para nós nos sentirmos enfadados de Deus. Não vou mais para a igreja. Eu vou deixar esse ministério. Não vou deixar isso. Não quero, estou cansado. Não, aí nós deixamos e nós nos esquecemos do que Deus já fez por nós. Se nós pararmos e olharmos para trás, pensarmos nas benfeitorias de Deus, nós nos sentimos tão envergonhados, igual ficou o povo que não tinha o que falar e ficou calado diante de Deus. Mas não se resolveram o grande problema que nós achamos que as resoluções de Deus ou as benfeitorias de Deus se resumem naquilo que nós vivemos, aí nós nos frustramos, porque tem muita coisa que nós vemos e queríamos ver, que ainda não vimos,
E ficamos tristes porque Deus não concedeu aquilo. Mas são coisas que não vemos, é que nós podemos trazer à memória e saber, puxa vida, Deus tem me abençoado, Deus tem estado comigo, e eu não posso esquecer. Agora, vamos supor que nessa hora difícil que nós estamos vivendo, que você esteja vivendo, você não consegue ver nada, você não consegue pensar em nada. Puxa vida, queridos, em memória de mim. Se você chegar num ponto onde você não consegue ver nada, que você não consegue sentir nada, e que você se encontra num grande deserto, onde as coisas não são resolvidas, ou as coisas não são solucionadas, ou você não consegue, que você pare, você pense pelo seguinte, olha aqui, eu preciso trazer a memória. Lá atrás, Deus pagou um preço por intermédio do seu Filho, que passou pelaquela cruz por mim. Querido, só por isso, as coisas que você está vivendo hoje, sejam difíceis ou impossíveis, elas passam a ser secundárias diante da prioridade de nós entendermos que o que Deus fez por nós continua valendo até os dias de hoje. Há um livro, um pequeno livreto de Spurgeon que eu li há uns anos atrás, tem mais ou menos, acho que uns 18 páginas, que diz o seguinte: a incredulidade humana não interfere na fidelidade de Deus. A incredulidade humana nunca vai interferir na fidelidade de Deus. Ele fala na fidelidade do eterno. Geralmente, Spurgeon, ele usa a palavra eterno, muitas vezes. Na fidelidade do eterno. Aí ele usa aquela passagem de 2 Timóteo 2,13, que é, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. E Ele fez uma promessa para nós. E essa promessa vai se cumprir, seja quem for que entrar no poder, seja quem for que sentar naquela cadeira de um líder mundial, o que Ele colocou vai acontecer. Então, queridos, em nome de Jesus, que você saia daqui trazendo à memória o que Deus fez por você. Nós nos esquecemos facilmente. Nós nos esquecemos dos livramentos. Agora estou falando de coisas que nós vemos. E daquilo que nós não vemos? Você tem ideia de quantos livramentos que você foi livrado? Talvez o povo lá não soube, talvez nem todo o povo soube, que Balaão ia amaldiçoar eles lá. Só soube depois que Deus falou, olha, lembra de Balaão? E eu não permiti que amaldiçoasse vocês. Tem tanta coisa que você está vivendo e que Deus está te livrando que você não sabe, que só por isso, sem você saber, sem você não estar sabendo dos livramentos, já é motivo para você parar e falar assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Lembrar para não pararmos. Porque o que tem de gente de igreja que parou, porque ele já não lembra mais o que Deus fez na vida dele, e das coisas que não acontecem do jeito que ele gostaria que acontecesse, ele parou. E, infelizmente, muitos abandonaram a fé, deixaram, foram embora, não quero saber mais. Tantos casos que nós vemos. E é preciso a igreja de Cristo Jesus sempre trazer a memória dos feitos de Deus. Quantas igrejas que estavam em salões alugados, que hoje estão agora nos seus salões, que esqueceram de onde Deus tirou e não conseguem lembrar da benfeitoria de Deus, e começam a colocar os problemas atuais como se fossem os maiores dos problemas, e eles não conseguem dar prosseguimento para a obra, só reclamando daquilo que não tem. Já pensou se eu falar assim, não vou tocar, não tem um violão importado que venha tocar? Se tivesse um teclado de verdade, eu tocaria. Se não tiver teclado, não tiver violão, vai no gogó mesmo, não importa. Nós estávamos em Tatuí, a igreja grande, até então, quase no final do ano, aquela igreja estava assim abarrotada de gente. E os músicos lá, 90% dos músicos, naquela época, pelo menos, eram músicos que fizeram
conservatório, a maior escola de música da América Latina, lá em Tatuí. Então, aquele pessoal passava a tarde lá, nós íamos 4h30, 5 horas, ensaiando até o horário quase do... Aí os caras estavam tudo com sangue nos olhos, com sopro, com teclado, guitarra, violão, baixo e back. Aquele negócio, a gente vai, cara, esse domingo o negócio vai ser show. Mas incrível, 7h30, assim, na hora, deu 7h30 que o povo já ia subir para começar o louvor. A cidade toda caiu no breu. Rapaz! E a turma, eu falei, meu pai, e agora? O pessoal ensaiou e vai, como que vai aquela igreja? E vai, e nada, não vem a energia, não chega, e agora? E aí um já lamentando, porque ficou a tarde toda ali ensaiando, já esperando aquele momento assim, pá, mega power show, gospel, né, na igreja. Aí vem, escureceu tudo. Aí eu lembrei, tem um violãozinho lá em casa. Peguei um carro, fui lá no apartamento, eu trouxe o violão. Legal, pastor. Não, um violãozinho cordinha de nylon. E agora? Vai aqui na frente. Os 2 primeiros bancos poderiam ouvir. Dali em diante não garantia mais. Cordinha de nylon, gente. Naquele negócio lá. E, de repente, começamos a tocar. Aí não se ouvia os músicos, mas se ouvia uma igreja adorando a Deus. Aquela igreja quebrantada e Deus agindo naquele louvor. Talvez alguns cantando com medo, será que é o fim do mundo? Vamos deixar adorar aqui. Vai que, né? Jesus está vindo aí, o que me pega cantando, né? E aquele povo soltou, tiveram que pregar com um faroletezinho aqui, assim, do celularzinho aqui, né? Sabe, queridos, adorar a Deus, servir a Deus, independe de coisas. Independe se a conta bancária está boa ou não está boa. Independe se você está bem de saúde ou não. Talvez, se você não está bem de saúde, você cante chorando. Mas você não vai falar assim, Deus, estou cansado de você, porque olha a minha situação. Eu falei assim, não, o Senhor fez uma obra tão grande. Porque aquele teu filho maravilhoso passou pelaquela cruz e hoje está sentado à tua destra, e por causa dessa graça, hoje eu posso dizer que eu tenho vida contigo. Mesmo com o corpo padecendo, ainda eu posso te adorar. Eu não posso me esquecer disso. Aí, a igreja não se sente inútil. A pessoa não se sente inútil. Porque até numa cadeira de roda, até numa situação adversa, ela ainda é útil. Porque ela tem vida. E quando se tem vida, se pode adorar e se há esperança. Vocês não podem esquecer de onde Deus te tirou. Vocês estavam nos seus delitos e pecados. A morte estava tragando vocês, estava corroendo seus ossos. E por causa da graça e do amor de Cristo naquela cruz, vocês tiveram salvação em Cristo Jesus. Vocês foram tirados do Egito, do pecado, e colocados no reino da luz. Por conta disso, vocês não podem se esquecer que vocês agora não estão numa igreja qualquer. Não, vocês estão numa igreja que Deus trouxe vocês para que vocês possam dar frutos. E quem vai cuidar de você é o Senhor, mas o Senhor vai cuidar de vocês porque Deus está dando para vocês líderes espirituais especiais que Ele colocou para vocês aqui, que hoje está na figura do pastor Paulo. Vocês não podem esquecer que, tirado do Egito e tendo um líder que Deus colocou para vocês estarem caminhando juntos, adorando e servindo a Deus com singeleza de coração, você não pode perder de vista que o mundo, a vida não se resume nessa vida. Porque se essa vida se resumir aqui, nós somos dos piores dos miseráveis, diz o Senhor. Que a nossa vida não se resume a isso. A vida da igreja de Cristo Jesus está lá no final, lá na glória, quando tudo se concretizar, que Deus vier buscar a sua igreja. Então não pode dizer, acabou, Deus se esqueceu de mim, eu não posso mais, Deus me abandonou. Não, de forma alguma. Estou cansado desse Deus. Se fosse para ser mais
direto, talvez Deus pudesse falar assim: eu que estou cansado de você. Você me pede perdão hoje aqui, amanhã você comete o mesmo pecado no dia seguinte. Eu que estou cansado de você, que você faz um voto comigo no começo do ano, chega em março, você não conseguiu viver nem um quinto do que você prometeu. Eu que estou cansado de você, que quantas vezes você tem entrado dentro daquela igreja, está sendo pregado o evangelho verdadeiro mesmo, transformador, e você continua sendo a mesma pessoa. Eu que devo estar cansado de você, que quantas vezes tenho falado para você: olha, ame, 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 você continua odiando aquela pessoa que está lá no canto, lá que você sabe quem é. Eu que deveria me cansar de você, que quantas vezes eu tenho falado lá na casa: olha, perdoe, 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 e você continua com essa raiz da amargura dentro do seu coração. Então eu que estou cansado de você. Eu que estou cansado de você, que você vai lá, sobe lá e canta, e toca, e prega, e faz, mas não muda no seu interior. Então, se fosse para nós pensarmos de enfado, era para Deus para ter enfado, era para Ele para ter o cansaço, mas Ele olha para nós e fala assim: esse é o povo que eu escolhi. Foi você que eu chamei para abençoar. Foi você que eu chamei. Foi essa igreja que eu chamei. Escolhi vocês. Eu ouço às vezes as pessoas falando, já compartilhei, não sei onde está aí, acho que na Eldorado. Nós estávamos orando à noite, queridos, com os irmãos da igreja, assim. Eu estava tão mal aquele dia, mas tão mal. Eu lembrei do pastor onde sentado: a gente está tão mal, a gente tem que estar na frente, assim, rapaz. Deus, não dá para ser outro, não. Não dá para. Manda um anjo, né? Manda alguém aí, um anjo aqui, né? Apareça todo mundo. Tem coisa que não tem jeito. É a gente mesmo, vai chorando, vai planteando. Tá. E eu lembro que eu estava orando, e de repente eu comecei a falar com Deus, e eu me via tão miserável. Gente, eu tenho me visto tão miserável, mas tão trapo, porque Deus é tão maravilhoso. Deus é santo demais, queridos. Deus é santo demais. Deus não é esse santo que nós falamos: ai, que Deus, que santinho, ai, que santinho, Deusinho. Não é Deusinho, Deus é santo, puro, purinho da Silva, meu. E aí, quando eu me vejo diante dessa santidade, dessa pureza, eu me sinto tão mal, mas tão mal. Porque eu só faço o que faço porque Ele fala para mim assim: ó, foi eu que te chamei, vai que eu vou te aperfeiçoando ao longo do caminho. E eu estava orando, falei assim, porque a Bíblia fala, né, que o céu vai ser um lugar maravilhoso. Amém? Ruas de ouro, não vai ter choro, pranto, morte. Aí, puxa vida, que legal, lá não vai ter pranto, morte, não vai ter cansaço, não vai ter aquela hora assim, depois do almoço, deixa eu dar uma descansadinha, uma palhinha aí de 10 minutos, eu vou ter que trabalhar outra vez, senão não tenho salário, não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Então, aí eu estava pensando: Deus, eu não quero ir para o céu, estar contigo, por causa dessas coisas que eu sei que o Senhor já prometeu, está na palavra. Deus, eu quero ir para o céu, porque na hora que eu estiver aí, eu tenho a certeza que eu não vou entristecer o teu coração. Porque enquanto eu estiver nessa terra, como que eu vou entristecer o teu coração? Como que eu vou errar? Eu falei assim: Deus, eu não posso. Eu não vejo a hora de estar na glória para não machucar mais o teu coração. Eu não quero te ferir mais com os meus caminhos errantes, com as minhas decisões petulantes. E aquilo veio no meu coração, e esse é o meu desejo, queridos. Eu quero estar com Jesus lá na glória, para não ter que ferir mais o coração dele. Porque a cada dia, meses e anos que se passam, mais vai esfriando, a igreja está esfriando, o amor está se esfriando, o temor já está se perdendo. Eu não quero isso na minha vida. Porque quando eu estiver lá na glória, eu sei que eu não vou te ferir. Lá no penúltimo parágrafo do livro, esse livro de Spurgeon, ele diz o seguinte: duvidem do que quiserem, irmãos, porém, não duvidem da verdade divina, nem duvidem de Deus. Apeguem-se ao lado que está mais desacreditado e desonrado,
e que recebe os piores comentários dos homens, pois Cristo e sua igreja frequentemente ocupam o lado sombrio do monte. Contentem-se com fazer frente à corrente com o valor aprendido do seu Redentor e Senhor, pois veio o dia quando ter estado com a verdade e com o Filho de Deus, será a maior honra que uma criatura possa ostentar. Queridos, é preciso lembrar para não parar. É preciso você lembrar agora o que Deus tem feito na sua vida. Mas pastor, eu estou com esse problema. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus e não olhe para trás. E se tiver que olhar para trás, que você olhe para trás e veja que Deus estava lá. Amém? Pare e olhe, tente lembrar daqui uns 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, alguma coisa que você viveu. Deus estava lá. Por isso que você está aqui hoje. É preciso lembrar, queridos. Eu sempre falo, esqueça do Edinho, esqueça da figura, do jeito, mas não esqueça dessa palavra. A igreja não pode esquecer o que Deus fez. E vai fazer muitas outras coisas. Não pode negar-se a si mesmo, vai se concluir muitas outras. Mas não esqueça o que Deus fez na sua vida. Porque o que Deus fez não é pouco não, irmãos. Porque até hoje não vi ninguém que pudesse ter tanta santidade para chegar numa cruz e poder dizer assim: sobre mim está todo o pecado de uma humanidade. Tetelestai, está pago. Vocês estão livres. Um banco não pode falar para você depois que você paga toda a sua dívida com o banco: vocês estão livres, não. Porque ele já está arrumando uma armadilha para o próximo, para você. Não, vocês estão livres. Livres do pecado, livres da morte. E vocês têm o livre acesso. Pode me adorar, pode me servir. Tetelestai, está pago. Se você não consegue olhar nada para trás que te possa trazer uma esperança de prosseguir e de tirar você desse enfado, que você pelo menos pense lá atrás: Jesus morreu e depois ressuscitou, e ainda falou que nós não estaríamos órfãos hoje, porque nos enviaria um Espírito Consolador. E é mesmo esse Espírito Santo que está aqui, e nesse momento de ceia, para você trazer a memória, em memória de mim. Eu imagino que nós deveríamos participar de uma ceia todos os dias. Em memória de mim, está aqui, Senhor. Em memória de mim, está aqui. Nós nos apegamos com os nossos afazeres e Deus não nos condena por conta disso. No entanto, nós nos apegamos tanto aos afazeres que nos esquecemos do em memória de mim. Amém? Há uma canção que a gente vai cantar aqui, a bondade de Deus. Se não fosse essa bondade, o que seria de nós, queridos? Se não fosse essa bondade, o que seria de você e de mim? Só um testemunho para falar desse pensamento de eu não sou nada, as coisas acontecem errado. Eu trabalho com um grupo de crianças lá no bairro, pela prefeitura. Criança de 2, 3 anos, eu acho, até uns 12 anos. De repente eu estava dando uma aula de teclado para umas crianças e eu recebo uma chamada no meu celular, uma mensagem. Eu testemunhei isso lá em Eldorado. Aí nessa mensagem estava assim: pastor, eu vou te mandar uma foto. Eu falei: tudo bem. Aí ele me manda uma foto de um menino de 18 anos de idade. Ele falou assim: estou com a corda no pescoço. Ele estava com a corda no pescoço e na árvore. Vou tirar a minha vida. Aí eu não podia estar lá onde ele estava por causa daquele compromisso. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui falando, eu dava aula e ficava aqui, dava aula e ficava aqui. Ele mandava uma mensagem. Eu acho que foi mais de 1 hora conversando com ele. Eu tenho alguns áudios dele até hoje. Em um dos áudios ele falou assim: eu não sou nada, eu não valho para nada. Todo mundo fala que eu não sirvo para nada, que eu sou vagabundo, que eu não presto. Por que eu nasci, pastor? Por que eu vivo, pastor? Por que serve eu estar vivo? Melhor eu morrer. Por que Deus permitiu que eu estivesse vivo?
E ele vem de um contexto familiar muito difícil, como temos muitos casos para aquele lado. A mãe, ele não conhece o pai, a mãe já tem um outro homem, e já teve um filho com outro, e está se relacionando com outro rapaz, e esse padrasto falou um monte de besteira para ele. Eu sou um vagabundo, sou um sem vergonha, eu tenho que morrer mesmo, eu não presto mesmo, não presto, pastor. Eu não presto, e por isso que eu vou me matar. E por isso, eu fui conversando com ele, pedindo graça ao Senhor. Que cena horrível, porque há quase um mês atrás, eu e o irmão fomos atrás de um jovem de 22 anos de idade, na madrugada, e encontramos ele enforcado no fundo de casa. Tentamos tirar ele da corda, de joelhos. A corda soltou, mas eu falei para o irmão, não vamos mexer porque não pode, ele já está morto, corpo quente ainda. Depois de um mês desse ocorrido, mais ou menos, esse menino agora, 18 anos, meu Deus, quase depois de uma hora ele pega e fala assim, pastor, está certo, o senhor está certo. Ó, pastor, já tirei a corda, não vou me matar mais. Passaram 2 dias, não sei se foi no mesmo dia, meia-noite, bate na porta de casa, é ele. E nós sentamos na área, ficamos até 1h da manhã conversando. E nós temos que procurar acompanhar aquele menino. Satanás está usando pessoas para tentar tirar de nós aquela visão de um Cristo Redentor. Porque esse menino de 18 anos é um menino batizado de uma igreja evangélica e com uma vida desestruturada emocionalmente falando. Pessoas falaram para ele que ele não presta. Pessoas falaram para ele que ele não serve para nada. Aí foi necessário falar para ele assim, eles falaram isso, mas o que Deus falou para você? O que Deus fala de você? O que Jesus fez por você? Ele morreu por mim, pastor. E isso não basta, filho? Eu falei, é verdade, né, pastor? Jesus morreu por mim. Morreu por você, filho. Por conta dessa palavra, você pode continuar crendo que Ele está contigo. Foi necessário naquela hora eu lembrar esse menino que tinha se esquecido que Jesus tinha morrido por ele, mas não estava morto, estava ressuscitado em Cristo, com Deus, e que esse mesmo Jesus estava do lado dele. Então, meus irmãos, que nós não sejamos ingratos. A bondade de Deus, nós podemos experimentar dela todos os dias, em memória a esse Deus.